cidade debaixo d'água. Jucuruçu, no extremo sul baiano, é um dos municípios mais atingidos. Rios transbordaram e moradores foram resgatados por voluntários com a ajuda de cordas. Os moradores da Vila Cachoeira, um bairro afastado de Ilhéus, passaram 2 dias isolados por causa das chuvas. O rio transbordou. E ver o sofrimento das outras pessoas ali, né? Foi muito difícil, as casas inundando. Os estragos provocados pela enchente na Bahia começaram antes mesmo do Natal. Primeiro no sul do estado e também em cidades mineiras, mas a chuva se manteve forte e persistente e avançou. Atingiu cidades como Ilhéus e Itabuna e até segunda-feira eram 26 mortos, quase 100 mil desabrigados. Não sobrou quase nada. 4 dias depois da tempestade mais forte, ainda há muita água e destruição. Eu perdi esse mercado, perdi uma loja de móveis completa e perdi essa farmácia da frente. A enchente na Bahia contabilizou o maior acúmulo de água na região para dezembro em 32 anos. Há registros de enchentes e alagamentos em 11 estados. E em todos esses locais, parte dos estragos poderia ser minimizada com um planejamento e investimento em prevenção. Porém, como mostrou o Globo na terça-feira, o orçamento federal para a prevenção de desastres teve queda de 75% em 2021 na comparação com o ano anterior. E com isso, as ações de prevenção, como as que ocorrem em cidades como Blumenau, em Santa Catarina, se transformam em exceção. Dizem que são 3 vítimas soterradas do grande deslizamento acontecido na Nova Rússia nesse momento. A ocorrência indica que teve deslizamento de terra na região da Nova Rússia, no bairro Progresso de Blumenau. Tudo parece real, mas na verdade se trata de um simulado de prevenção de desastres naturais que faz parte da programação do Julho Laranja. Qual é a diferença entre as ações de prevenção e de resposta aos desastres? De que forma a redução dos recursos federais impacta a adaptação das cidades em situação de risco? E como avançam as medidas adotadas após a tragédia com mais de 1.000 mortos na região serrana do Rio em 2011? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic. Hoje, de novo, sem a minha amiga Carolina Moran, que tá bem, tá em casa, se cuidando, mas entrou na lista enorme de gente que pegou o Covid. Logo, rapidinho, ela tá de volta. Nesse episódio, eu converso com a pesquisadora Samia Sulaiman, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do primeiro caderno de gestão integrado de riscos e desastres, lançado em 2021. Fique com a gente. Professora Samia Sulaiman, em primeiro lugar, qual é a diferença entre fazer a gestão do risco e a gestão de um desastre natural, como a gente viu agora na Bahia, também em Minas e em outros estados brasileiros? Roberto, essa pergunta é estratégica. A gestão de risco, ela faz uma abordagem preventiva, né, de diagnóstico, de entendimento da situação, inclusive para planejar e orientar ações estratégicas que evitem o desastre. A gestão do desastre é quando a gestão de risco não funcionou. E aí é preciso se preparar para essa situação de emergência, né, e com os impactos tanto sobre as vidas humanas quanto as perdas e danos materiais. E aí é a resposta que vai ser necessária por conta de uma não gestão de risco, né? Infelizmente, é isso que a gente está observando na Bahia, a gestão do desastre e uma gestão que muitas vezes é atabalhoada, né, não organizada, sem precedentes e vai gerando ainda mais impactos negativos sobre as pessoas, sobre a economia e sobre a situação não só do município, mas de toda a região. E aí a ciência, a tecnologia estão à disposição justamente para a gente, de alguma forma, tentar prever o futuro. Quais são os parâmetros para a gente identificar que essa área, essa é uma área com risco potencial? Por exemplo, a área de barragem já entra numa lista que exige um planejamento prévio de uma eventual situação crítica? É importante entender também os riscos vindos, né, de fenômenos naturais que estão relacionados a esses processos e os riscos relacionados
a ações tecnológicas e às vezes integrados, né? As barragens são atividades que são geradoras de situações com áreas de risco, e isso é importante identificar não só no local, mas todo o impacto que isso pode gerar e quais são as pessoas, né, e cenários probabilísticos de eventos. A barragem de Jussiape rompeu. A prefeitura emitiu um alerta orientando que moradores que moram perto da barragem deixem as casas. Mas isso tem uma relação diferente com os fenômenos naturais, esses eventos naturais que têm uma conexão direta com a forma de ocupação e quem está ocupando as áreas, né? Então, a gente tem inúmeros avanços, felizmente, né, não só na parte técnica, também de políticas públicas, de mapeamento e diagnóstico de risco. A ciência, a tecnologia tem avançado em relação a isso, como também as abordagens de psicologia, de educação, de comunicação, de gestão pública, para que haja, de fato, um diagnóstico prévio das áreas e das situações de risco e das pessoas que estão em risco, para que haja ações, de fato, preventivas ou de mitigação desses riscos para garantir a segurança das pessoas e das infraestruturas. É importante a gente ter alguns parâmetros, né, para fazer esse diagnóstico. Isso depende do tipo de risco. O risco de inundação, como a gente está vendo no sul da Bahia, demanda indicadores relacionados à bacia hidrográfica, né, como o rio se comporta, quais são os regimes pluviométricos, né, a quantidade de chuvas e como aquele local está sendo ocupado, né, se ele está densamente ocupado, se é permeável o solo, se tem muitas construções, se tem uma usina, por exemplo, se são casas, se é uma área rural. Então, tudo isso vai mediar o diagnóstico e identificação se aquela área é uma área de risco e quem está em risco, e o que está em risco e como atuar para evitar eventos de desastre. A conta de hoje são 26 mortos, quase 100 mil desabrigados. E aí tem uma constatação que é verdadeira, que as chuvas foram acima da média, e isso tem sido observado por todas as autoridades locais, também federais. Agora, professora, se a gente olha no detalhe, essa chuva torrencial e prolongada decorre de um fenômeno bastante conhecido, que é o Laninha, que leva chuva acima da média para a região centro-norte do Brasil. As autoridades hoje, de modo geral, têm reconhecido de forma adequada esses chamados eventos climáticos extremos no planejamento dessas ações de prevenção? Infelizmente, isso não é um tema na agenda, né, de estratégica de planejamento urbano, infelizmente. Ou se está numa perspectiva muito de resposta e de emergência. As chuvas são torrenciais nesse período, existem já outros eventos extremos precedentes no Brasil e nas próprias regiões onde eles acontecem, né? A gente está aqui há 10 anos das chuvas intensas na região serrana do Rio de Janeiro, que teve inúmeros mortos, desaparecidos, afetados. Nova Friburgo, a 140 quilômetros do Rio de Janeiro, foi a mais castigada, 429 mortos. Impactos econômicos em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, Alagoas, Pernambuco. Então, a gente tem inúmeros eventos, né, que marcam a trajetória dessas situações no país, nesse período de chuvas intensas, e que precisam ser considerados de forma estratégica, né, preventiva. E os dados também do painel intergovernamental de mudanças climáticas vêm indicando o aumento da temperatura, né, o aumento dos eventos extremos, seja de escassez hídrica ou de excesso de eventos climáticos, pluviométricos. Então, isso já está posto, já é uma preocupação internacional, está dentro da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, esse diagnóstico, essa gestão preventiva e de resposta, mas, infelizmente, isso não tem feito parte, com algumas exceções efetivas, inclusive, no país, nas cidades, nos estados, de uma forma que seja uma gestão urbana, né? A gestão de risco, ela também é
principalmente uma gestão urbana, a gestão da cidade, a gestão de mobilidade, saneamento, drenagem, habitação social. Então, ela não envolve só o evento que se deflagra, mas ela envolve justamente a gestão da cidade para se preparar, né, estar adaptada a essa situação de emergência climática que está posta no mundo inteiro, e o Brasil não é diferente disso. Professora, o Globo publicou nesta terça-feira uma reportagem da repórter Adriana Mendes que aponta uma queda enorme da destinação de dinheiro do Orçamento Federal justamente para o programa de gestão de risco e resposta a desastres, né? As despesas foram de 370 milhões em 2021, já considerando os restos a pagar, é dinheiro, né, igual, contra 1 bilhão e 100 milhões de reais do ano anterior, 2020. Qual é o maior risco relacionado a esse tipo de redução de valores? Importantíssimo colocar, né, o quanto que o investimento do governo federal é fundamental para que haja os mapeamentos, para que haja obras de contenção, obras de drenagem, para que haja processos de capacitação das equipes técnicas, de sistemas de alerta, né, de conscientização da população. Então, a gente tem uma gama de ações, tanto de prevenção, né, prévio, quanto de resposta, que são fundamentais. E a queda dos recursos nesse sentido fragiliza ainda mais a segurança, né, a qualidade de vida, inclusive, porque as pessoas que estão em situação de risco, elas não são só afetadas por grandes desastres como esse, existem os pequenos que são diários, de rios que transbordam, né, de situações de pequenos desabamentos que são pontuais, mas que são contínuos, né, e que, claro, eventos como esse no sul da Bahia colocam uma situação ainda mais alarmante, mais intensa, mas a gente tem essa situação diariamente nas cidades, e se não há um investimento entre o governo federal, uma articulação do governo estadual, municipal, para fazer não só o diagnóstico, mas as intervenções, uma gestão de fato contínua, permanente, né, não só pontual, quando o evento acontece, isso fragiliza e vai gerar cada vez mais situações como essa, de desastre, de impactos sociais, econômicos, de vidas que vão sendo perdidas ao longo desse processo. Pois é, professor, o próprio diretor do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Alertas para Desastres Naturais, falou na reportagem e disse que a rede de observação corre risco se a área continuar recebendo menos dinheiro, né? Que todo o dinheiro, praticamente 80%, é usado na manutenção da rede que já existe. Isso é suficiente ou essa rede de alertas precisa ser ampliada? Com certeza precisa ser ampliado, e não só na perspectiva técnica, né? A gente precisa ter recursos humanos que acompanhem esses dados, né? Que gere dados e compartilhe esses dados com os governos, né? Com os gestores públicos, com as universidades, que também produzem conhecimento, pesquisas que podem ser utilizadas pelos municípios, pelos gestores locais, inclusive usar esses recursos, né, da infraestrutura técnica para trabalhos de educação ambiental, né? O CEMADEM tem um programa que é o CEMADEM Educação, inclusive, que é muito significativo, que atua no Brasil inteiro, articulando com as escolas e lideranças comunitárias essa conscientização e, claro, o monitoramento, o acompanhamento e o alerta, né, antecipado. Então, isso é estratégico, porque a gente só consegue gerenciar um problema se a gente o conhece. Então, ter uma rede que de fato seja efetiva localmente, né, seja com voluntários, seja com próprios recursos humanos técnicos contratados em parceria com as universidades ou com as próprias prefeituras e, claro, com as escolas, é fundamental para que a gente tenha não só uma consciência, mas de fato produção de dados que vão colaborar com ações preventivas que não levem ao desastre, né? Essa eu acho que o objetivo principal, né? Que os desastres não aconteçam, ou se um evento extremo acontecer, que ele tenha o menor impacto possível no local onde ele acontece. E os moradores de Rio Preto, na Zona da Mata, participaram de um treinamento de emergência. O objetivo foi aprender como todos devem agir caso a barragem que fica na cidade se rompa. E o investimento na prevenção, ele é muito menor se pensar no investimento que precisa ser feito por conta da resposta, né? Os valores gastos para a reconstrução, para os abrigos, e a rede que tem sido feita, né, de apoio às vítimas na Bahia, mostra o quanto de recurso é necessário quando o evento acontece
e tem essas proporções, além, claro, dos impactos econômicos, sociais, psicológicos, de toda a desestruturação que não é possível ser reconstruída com recursos materiais financeiros, mas isso é muito maior do que investir em prevenção, em diagnóstico, né? Indicar onde são as áreas mais adequadas de ocupação, em caso de evento extremo, para onde ir, né? Como fazer essa gestão para que as coisas não cheguem nesse ponto que chegaram, infelizmente. A gente vê uma recorrência não só dos eventos, mas desses impactos negativos sobre as pessoas, né? Sobre as infraestruturas e é importante, né, ressaltar o quanto que esse podcast é significativo, quanto que a área de comunicação é importante para não só falar sobre isso quando o evento acontece, né, para que ele seja uma pauta constante de comunicação, né, de entendimento, de discussão social, né, porque não é só quando acontece o problema que ele precisa ser discutido, né, para a gente ter prevenção a gente precisa pensar nele com antecipação e trazer essa consciência para os gestores, para a população, e integrar junto com as universidades e os centros de pesquisa que têm produzido muitos dados, muitos mapas, muitos diagnósticos, mas que isso se torne de fato uma política pública. E também da eficiência da despesa pública, né? Porque o gasto em prevenção ele sai por meio de licitação, o processo é mais bonitinho, mais bem endereçado, quando o dinheiro de resposta ele já vem livre de licitação, porque ele é emergencial, e aí muitas vezes ele acaba entrando no ralo da má gestão e até da corrupção, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse outro processo, né, por conta da emergência, o recurso é liberado sem todo o processo de fiscalização, né, de transparência, e muitas vezes ele é muito mal utilizado, não só por conta da corrupção, mas o que se fala, né, de uma resposta, de uma recuperação melhor. Então, o que vai ser feito após isso? Onde vai ser gerenciado os resíduos? Como vai ser feita a reconstrução? Para onde essas pessoas vão que foram desabrigadas, né? Então, todo esse processo acaba gerando também um problema de uso efetivo e qualificado do recurso público. Então, além de ser o gasto maior, ele também nem sempre é empregado da melhor forma possível, né? Os governos investiram mais de R$1 bilhão em obras na região serrana, mas em meio ao caos, denúncias de desvio de dinheiro, fraudes, corrupção. O prefeito de Teresópolis, Jorge Mário, perdeu o cargo pouco depois da tragédia. Professora, você já mencionou o desastre da região serrana do Rio de 2011, né? Foram mais de 1.000 mortos, a gente até hoje não sabe exatamente o número de pessoas que morreram na tragédia, que teve uma dimensão gigantesca. E aí houve um marco, né? Várias siglas foram criadas, você mesma já mencionou algumas delas, houve avanço na legislação. De lá para cá, esses órgãos foram estruturados, modernizados e atualizados adequadamente, esses órgãos criados depois da tragédia de 2011? O CEMADEM é uma dessas criações, né, e o SENAD também apoiando no monitoramento de alertas. Eu acho que nesse sentido a equipe técnica foi muito bem estruturada. Em alguns municípios também, como Blumenau, Rio de Janeiro, que já havia uma infraestrutura também de monitoramento, de alerta, foram fortalecidos por conta dessa infraestrutura. Agora, um avanço que se teve, né, que é a Lei 2.608, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, só teve o seu decreto de regulamentação agora, pouco tempo, em 2020, que trouxe aí a perspectiva de estruturação de fato do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e em 2021, que foi feito também o decreto de cadastro nacional dos municípios suscetíveis a riscos de deslizamento, inundações bruscas e processos correlatos. Então, a gente tem aí um atraso, não só na legislação, nos decretos que vão orientar, inclusive facilitar a aquisição de recursos, e isso também acaba se processando na gestão pública, né? O quanto que os governos de alguns municípios têm, por conta da sua situação, de estarem em situação de risco permanente, têm avançado. Às vezes são municípios maiores, como Recife ou Blumenau, são municípios que enfrentam as inundações, os deslizamentos com muita constância e conseguem, de alguma maneira, reestruturar e organizar a sua gestão de risco, a sua gestão de desastre. Mas isso não é
uma situação, um cenário que se observa no Brasil como um todo. Então a gente tem ainda muito que avançar, inclusive na mentalidade dos gestores públicos, que fazer gestão de risco não é fazer gestão do desastre, né? É fazer uma gestão urbana que pense na perspectiva do saneamento, da drenagem, da habitação social, da mobilidade, tudo isso, né? Ou mesmo de permeabilidade, né? Áreas verdes, de proteção ambiental, para garantir que esses eventos, de fato, extremos tenham, se eles acontecerem, não terem um impacto tão negativo como a gente vem visto, né? Professora, dá um exemplo para a gente de uma boa gestão que é feita hoje aqui no Brasil de prevenção de desastres naturais. Um exemplo que eu já mencionei, de Blumenau, Recife, por exemplo, que tem uma secretaria dentro do governo, né, dentro do próprio município, que é de defesa civil, que faz essa gestão. Acho que estruturar isso dentro da própria prefeitura é fundamental para garantir recursos, para garantir que seja uma política de fato, não só de governo, mas uma estruturação da própria gestão. Acho que isso é fundamental. Outro exemplo importante desses dois municípios são os programas de monitoramento, de vistoria, de educação junto a escolas, junto às comunidades, né? Um programa que eu sempre cito, que é o programa Parcerias de Recife, que faz obras de contenção junto com a população, identifica as áreas de risco e tem um monitoramento permanente, inclusive descentralizado com regionais que atuam no município. Isso também não só ajuda no atendimento emergencial, mas ajuda na conscientização e no acompanhamento preventivo nas áreas que são diagnosticadas com risco, né? E uma outra coisa importante, a gente tá falando desses eventos extremos da emergência climática, é o município se preparar de forma a se adaptar a essa situação, né? Então, Recife também é um município que está fazendo um plano de adaptação setorial às mudanças climáticas, já tem uma análise de risco e vulnerabilidades climáticas, tem avançado justamente para que identifique onde estão os problemas, quais as ações estratégicas para que o recurso seja usado de fato de forma efetiva. E não é só a gestão da emergência, que é importante também, precisa ser organizada, precisa ter um plano de contingência, um plano preventivo de defesa civil, isso é importantíssimo para saber onde estão os abrigos, quais são as pessoas mais vulneráveis, quem faz parte são os bombeiros, são as escolas, as universidades, quem vai atuar numa situação, né, nas operações emergenciais, isso é fundamental, mas também ter o plano, que a gente chama Plano Municipal de Redução de Riscos, né, que faça um diagnóstico, que tenha um mapeamento de risco dessas áreas e faça um investimento para melhorar a segurança e a qualidade de vida, porque gestão de risco também é gestão da qualidade urbana em que as pessoas estão vivendo. Então isso mostra o quanto que pensar em gestão de risco é pensar em gestão urbana, em qualificação de segurança, em qualidade de vida. Isso é parte da gestão pública que precisa ser pensada no planejamento urbano e não só na emergência. Acho que esse avanço é fundamental e não é só no momento do desastre que tem que ser pensado, ele tem que ser pensado preventivamente, né? Professora Sâmia Sulaiman, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo 2022. Eu agradeço o convite e a pauta, espero ter colaborado com os ouvintes sobre esse tema, que tenham consciência, se envolvam também, conheçam mais sobre o assunto. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!